Boa tarde, né? Todos aqui já me conhecem. Eu sou o professor Dragão, meu nome é Leandro Aparecido de Moraes. Eu iniciei a capoeira aos 13 anos de idade na Guerreiros de Palmares e lá do interior de São Paulo, 600 quilômetros daqui. Tá? Quando eu iniciei a capoeira, ainda era cordão. Eu vim desse sistema de cordão. E aí depois de um certo tempo, 4 anos, com 16 anos, eu cheguei aqui em São Paulo e comecei a visitar as academias para eu entrar, para ver qual academia que eu ia me adaptar para entrar. E nessa época a gente sabe que era muita trocação, né? Eu sempre ia nas academias, tinha academia, a maioria que eu ia só apanhava, porque eu era bem magrinho, apanhava bastante, fui tacado de cabeça. E fui nesse tempo procurando, fui morar no Embu das Artes, e aí entrei lá no ginásio de esporte, lá no ginásio do Mestre Paraíba, a galera sabe, né? Conhece, e o Mestre Ginga, né? Posteriormente o Mestre Ginga, dos Irmãos Unidos, que era ponteiro, furadeira, Mestre Ginga e o Cigano, os 4 irmãos dali da região do Embu das Artes. E aí, foi indo, quando chegou na época de 1996, em 96 eu conheci a capoeira, a linha dessa capoeira que a gente fala contemporânea, tá? A gente sabe que capoeira se denominar, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas se denominar, eu sou capoeira. Só que quando você vai em um determinado lugar, a pessoa fala, né? Que estilo você joga? Principalmente se o cara for Angola ou se o cara fosse regional, mas a gente sabe que naquela época do Mestre Ginga ele também era contemporâneo, que a palavra significa dias atuais. E a primeira base que eu vi na capoeira contemporânea, que antigamente eu jogava sempre com o braço muito baixo, não valorizava padrão de braço, comecei a ver padrão de braço, balanço, e a primeira base é a descida básica, tá? Para quem não conhece, a descida básica é essa. Era uma característica do capoeirista contemporâneo que se denominava contemporâneo. Se o cara quer ser contemporâneo, já fazia umas descidas básicas, né? Era sempre descida básica, troca de negativa. E aí, nessa época, em 1996, eu encontrei uma fita, que muitos também já assistiram a fita cassete, que é dos Jogos Mundiais, né? Uma fita que o Mestre Camisa fez o primeiro evento, no qual o Tucano Preto foi campeão mundial, depois foi bicampeão mundial. E aí que lá tinha vários caras que se destacavam, como Peixe Cru, Mestre Charme, Esquilo, naquela época era bem falado, né? Tucano Preto, King, Mestre Sabiá da Bahia, esses caras, eles eram muito falados na capoeira. E para mim, virou uma referência, que naquela época eu assistia vidrado os caras, vidrado. Eu não era videocassete, então eu voltava a fita e ficava vendo o movimento, para entender como que era a movimentação. Muitas das vezes eu pausava, e aí eu pausava eles na base, aí eu via a base. Foi quando eu comecei a ver a base, mas até então não sabia que era a base, entendeu? Mas eu ia pausando, aí eu via a galera lá, pum, travado na base. E aí, então daí eu comecei a treinar, e ia atrás. Aí eu quando era corda roxa, falei assim, sabe de uma coisa, eu vou, em vez de ficar buscando migalhas, eu vou ir lá no ninho para ver se realmente, como que é lá dentro, né? E aí eu entrei com o Peixe Cru, nessa época. Me dedicava demais, muito. Treinava bastante, tanto é que lá eu tive uma lesão de joelho, porque eu treinava muito. Foi a época que eu aprendi a treinar muito. Porque os capoeiras já sabem, os mais velhos sabem que quando você está num lugar onde muita gente treina, você quer treinar muito também. Você fala assim, mano, eu quero treinar, porque não é que eu vou ser o melhor, mas eu vou estar preparado para isso. E foi a época que eu mais treinava, por quê? Tomar galopante, tinha esquenta-banha, era mato, não tinha essa coisa de treta. Pum, acordou pro jogo, olhava pro mestre, fingia que não estava acontecendo nada, deixa rolar. Então aí acontecia muito isso, então eu treinava muito. E nessa época também foi a época que eu saí, eu estava estagiando para a faculdade, eu estudava muito também. Foi a época que eu comecei a estudar muito. Sou formado em Educação Física, fiz bacharel, fiz Medicina do Esporte, sou Life Coach e por aí vai, né? Eu não parei de estudar. Estudava muito.
E aí teve nessa época aí, o mestre chegou e falou para mim assim, ó, ou você se dedica aqui, eu já estava me dedicando, mas ele queria o dobro, ou você sai fora, entendeu? Tipo assim, porque o meu nível de capoeirista, cada um tem um nível, e na nível que você vai pegando, você vai sendo mais cobrado. Até eu cheguei a falar assim, ó, não é a faculdade que vai te dar dinheiro, é isso aqui que vai te dar dinheiro. Falei, eu tenho um filho especial de 19 anos, tenho uma filha de 14 anos. Eu falei, não, vou sair então, não preciso parar a capoeira. Estou me desligando e vou continuar o meu trabalho, entendeu? Não vou parar a capoeira, mas vou quero focar na faculdade igual a mira laser, que é isso que ia me levar para um outro patamar, e realmente levou. Aí saí, foi na época que eu montei a minha escola, né? E aí eu montei, eu cheguei a voltar para o mestre Ginga, mas depois relacionamento já não dava certo, porque as ideias eram outras, não batia. E eu falei assim, e a gente sabe que grupo de capoeira é um relacionamento com mulher. Quando não deu certo, não dá mais certo, entendeu? E aí eu peguei e saí e montei a minha escola e falei assim, vou seguir a minha filosofia. E nessa época eu fazia faculdade, e na época da faculdade, como a gente é capoeira, eu sou capoeirista de imersão, de que tudo vejo capoeira, é o que eu mais amo na vida, eu associava tudo, os exercícios à capoeira. Só que muitos dos exercícios até eu estava meio que, o professor falava assim, vai embranquecer a capoeira. E quando eu terminei de fazer a faculdade, terminei o bacharel, eu até falei assim, não, agora dá para mim voltar. Fui lá e conversei com o mestre Peixe Cru, foi aí que eu tive uma história com o mestre Cobra, conversei com o mestre Cobra, e o mestre Cobra me levou para o Rio de Janeiro, no Zumbimba, falou, vai lá no Zumbimba, e eu tive a oportunidade de ir para o Zumbimba, e lá no Zumbimba, como tiver 1, 2, 3, 4, 5, 7 pessoas, não tinha muitas pessoas. E aí eu tive a oportunidade de ir no Zumbimba, bem no primeiro Zumbimba que o mestre Camisa cessa as pessoas do grupo, da escola, e faz o Zumbimba aberto. Por quê? Se você está lá, você não consegue nem chegar perto do mestre. Então a primeira coisa que ele faz, ele desliga o pessoal, vai ter o Zumbimba agora aberto, mas eu não quero vocês aqui, entendeu? O mestre fez separado, fez só para o sistema aberto. E lá eu tive a oportunidade de conhecer realmente o mestre Camisa, tá? Quando lá no Zumbimba, não sei se alguém foi daqui, mas quando vocês perguntar para alguém que vai, o mestre dá aula das 7 da manhã, o mestre Camisa, até as 2 da manhã. Entendeu? De manhã, 7 horas da manhã, ele já passa com o apito dele, e aí apitando, você desce, come uma melancia, né, você desce do alojamento, come uma melancia, uma fazenda. E aí você vai lá para o centro de treinamento, o mestre já está lá, já acordou de manhã, a fazenda é muito grande, tem que dar ordem, enfim. E aí lá ele dá várias atividades, vários exercícios. Né? O Zumbimba é um trabalho imerso de movimentação da regional. Ele traz as questões do Bimba, tudo a metodologia do Bimba, e traz a metodologia do Bimba de outras várias formas, adaptada para cadeirante, adaptada para o cara que não tem braço, adaptada para criança, adaptada. Então ele ensina a fazer diversas formas, diversas maneiras de ensinar. E nessa imersão, eu almocei com o mestre, eu jantei com o mestre, né? eu aqui, o mestre aqui, o mestre Camisa aqui. Teve uma vez que eu jantei com ele, a gente conversou, eu comendo assim, o mestre até dormiu assim, falou, caramba, mano, olha quem tá aqui, né, na minha frente. E tirava as dúvidas. O mestre, ele é um cara ríspido, entendeu? Se você chegar lá e falar assim, eu sou professor de educação física, eu sou não sei o que lá, ele vai falar, e aí? Porque eu já pesquisei, já vim falando com pessoas que falavam com ele. Então eu já fui por um outro caminho. A gente quer capoeira, vou conversar com o mestre por aqui. E deixando também, fazendo mais o meu silêncio, fazia pergunta e ficava parado, deixava ele responder. Entendeu? Isso foi uma grande questão, eu só fazia pergunta. E a pergunta inteligente. Porque o mestre, ele gosta de pergunta inteligente. Se você soltar as perguntas inteligentes, ele fala.
E eu tive a oportunidade de entrar dentro da picape do mestre, e na fazenda, a gente andando dentro da picape dele, selar o meu cavalo, e me ensinar algumas coisas da sela. Então nisso eu ia perguntando de tudo. E ele falava para mim assim: Dragão, você tem que ter um olhar capoeirístico. Porque ele passou uma atividade dentro dessas, e aí nessa atividade eu ficava perguntando para ele: pô, mas e assim, 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 tal, porque essa atividade a gente ia apresentar no outro dia, e pra gente apresentar você fica, mano, quero apresentar errado, caramba, e aí ficava perguntando para ele. E eu desenvolvi um trabalho ali com as bases de força, de flexibilidade, de mobilidade, tudo capoeirístico, que antes na minha visão era só exercício. E aí ali me fez eu pensar de uma forma diferente. E as aulas do mestre que o mestre passava, a grande sacada foi a negativa, que muitos falam que ele criou, mas ele não criou. Ele fala isso, que ele já via passando, quando ele já via passando, porque essa negativa já existe anos. Você vai ver antes do Camisa entrar na internet, você vai ver já, até no goleiro já passando essas bases. A senzala mesmo, você vê Tony Vargas, a galera toda passando pela base da negativa. Então ele não criou, ele viu ela e aí já via passando. Quando ele fala nisso, que já via passando, já vi passando por todas as bases, entendeu? Foi aí aonde eu desenvolvi o método das 12 bases. Por quê? Eu sempre procurava saber das bases, eu sempre procurava, e eu perguntei para todos esses caras, Capixaba, de Mola, Sabiá da Bahia, eu ia perguntar, eu perguntava, e aí ele, como ele já via passando, só que ele via passando por 3 bases, que era, a ginga antigamente não era uma base, entendeu? Era uma ginga. Então todo mundo seguia aquela sequência, porque quando teve lá, depois o mestre Bimba ensinava na academia pequena para poucas pessoas. Quando a senzala foi para o Rio, a senzala começou a ensinar em quadras, então teve que se readaptar o treino de capoeira, que já era por muitas pessoas, então era mais um método de programação, um faz, outro repete. Quais eram as bases que ele via? As 3 bases. A ginga já tinha, era a esquiva de frente, a descida básica e a negativa. Eu falei assim, caramba, beleza. Aí foi quando eu vim para São Paulo e comecei